Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Nós estamos aí realmente às vésperas, da volta do Senhor Jesus, que pode acontecer a qualquer momento. Por isso a salvação tem que ser agora. Você não pode deixar para amanhã. Você não pode deixar para esperar, casar, se formar, aproveitar mais a vida. E aí mais para frente, quando você ficar mais velho, você vai aceitar Jesus como seu Salvador e vai entrar e fazer parte para esse grupo. Porque esse tempo, meu irmão, pode não chegar, pode ser tarde, tá? O tempo da salvação é agora, tá certo? Meus irmãos, então assim, nesse livro ele passou 12 privilégios, tá? Eu passei 4 na semana passada, nessa semana eu vou passar mais 4, na semana seguinte, se Deus quiser e permitir, estarei passando os outros 4, tá? Então na semana passada falamos sobre redenção em Cristo Jesus, perdão dos pecados em Cristo, justificação em Cristo Jesus e o dom da habitação do Espírito em Cristo. Estudamos isso na semana passada. E nessa semana falaremos sobre reconciliação em Cristo Jesus, santificados em Cristo Jesus, ou a santificação em Cristo Jesus, vida eterna em Cristo Jesus, libertação em Cristo Jesus. Tá? Falaremos nessa semana. E na semana seguinte, na próxima semana, finalizaremos com a filiação em Cristo Jesus, herdeiros da herança de Cristo, nova criação em Cristo Jesus e membros de um só corpo em Cristo. Aqui são muitos privilégios, tá, meu irmão? Cada um desses itens aqui traz aí uma série de versículos para nós meditarmos na palavra do Senhor e nos traz aí algo que nenhum outro povo, desde que começou lá em Gênesis, com a queda de Adão, com a ascendência do povo de Deus, os hebreus, o povo de Israel, que foi selecionado, é o povo escolhido, que foi santificado para o Senhor. Todo esse povo não teve os privilégios que a igreja de Cristo tem, tá? Não que isso traga alguma vantagem para que nos faz melhores em alguma coisa do que eram os santos do Antigo Testamento. Não nada disso, meus irmãos. Eu diria que isso não nos faz melhor, simplesmente nos trazem uma condição melhor, tá? Nos colocam numa posição melhor junto de Jesus Cristo, junto do reino de Deus, porque somos salvos pela graça, somos salvos mediante a fé em Jesus. Não é como no Antigo Testamento, Deus tinha um relacionamento direto, um contato direto via profetas, via os seus escolhidos ali. Agora, nós, mediante a fé em Jesus, podemos alcançar a graça de ser salvos e fazer parte do reino do Senhor, tá? Então vamos lá, vamos começar hoje o primeiro tema, que é reconciliação em Cristo Jesus. Alguns autores, meus irmãos, falam o seguinte, quando a gente fala Jesus Cristo, é aquele período em que Jesus desceu à terra, peregrinou aqui, formou os seus discípulos, ensinou, curou doentes, ressuscitou mortos, fez tudo quanto é tipo de milagres, muitos e muitos milagres, multiplicação de pães. Ele alimentou mais de 5.000 pessoas ali com poucas coisas, poucos recursos. Jesus demonstrou a todos que tiveram o privilégio e a oportunidade de passar por ele, que ele era o nosso verdadeiro Deus, que desceu até a terra, que se fez homem e habitou entre nós, que se fez a semelhança de um homem, um Deus, criador de todo esse imenso universo, e mais ainda do que aquilo que não conhecemos e não vemos. Ele se fez um homem. Para que ele se fez um homem? Ele se fez um homem para vir até essa terra, morrer por nós, salvar a todos nós, a todos nós que estávamos condenados ao tormento eterno, meu irmão? Todos os homens hoje que não aceitam Jesus, que não fazem parte da igreja de Cristo, estão condenados ao tormento eterno. É por isso que é importante o trabalho que fazemos, meus irmãos, que todos os irmãos em toda a face da terra, estão fazendo para resgatar almas para o Senhor Jesus. Porque, como eu falei anteriormente, está chegando o seu tempo, o tempo de Jesus voltar está cada dia mais próximo. E ele pode voltar a qualquer momento.
Então, quanto mais almas se salvar, mais pessoas se renderem ao nome do Senhor, melhor. Melhor para as próprias pessoas, né, que terão acesso a essa vida eterna com Jesus. Então, a reconciliação, ela tem a ver com o fato de Deus trazer de volta para si as suas novas criaturas, em uma nova condição de paz e harmonia, né? Porque no momento que Adão e Eva desobedeceram a Deus e o pecado entrou no mundo, com ele entrou a morte, entrou a maldade, a destruição, tudo isso que nós vemos no nosso dia a dia, né? Não precisamos ir longe para ver o que não presta, né? O que o pessoal costuma dizer, notícia ruim se espalha, né? E se espalha demais mesmo, né? Via hoje Facebook, Instagram, WhatsApp, esses grupos de WhatsApp, né? Inúmeros, milhares de grupos aí. A própria televisão aberta, televisão fechada, a internet de um modo geral, todas elas nos bombardeiam, né? Com todo tipo de notícia ruim, né? Guerras, morte de acidente, assassinato, roubos, doenças, né? Epidemias, pandemias, uma hora é coronavírus, outra hora agora tem um surto de dengue no Brasil todo, né? Existem inúmeras doenças aí correndo no mundo. Quer dizer, tudo isso entrou por quê? Entrou porque entrou o pecado, entrou a maldade no mundo. E Deus sempre fez tudo para trazer de volta o homem, se reconciliar com Ele. Então, Jesus Cristo, Cristo Jesus, que agora está sentado à direita de Deus, por intermédio dele, somente dele, nós, meus irmãos, podemos ser reconciliados com Deus, reconciliados com o Criador. Então, aquilo que o Adão caiu e trouxe a maldição, Jesus veio e nos reconciliou, ou seja, nos colocou de volta na presença de Deus. Deus agora passa a nos enxergar como filhos dele. Irmãos de Jesus Cristo, cordeiros de Cristo, Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Rei, é o nosso Príncipe, é tudo para nós, né? E ao mesmo tempo é o nosso irmão, porque se somos filhos de Deus, e Jesus também é o Filho de Deus, o verdadeiro Filho, o unigênito, né? E mediante Jesus nós podemos ser considerados, é aí um grande privilégio que nós, a Igreja de Cristo, temos, meu irmão. Nós hoje fomos reconciliados. Veja o seguinte, quando você briga com um vizinho, né? Ou quando há uma briga entre parentes, irmãos, filho, pai e filho, e fica aquele clima ruim, tenso, um procura fugir do outro, não tem mais aquela harmonia, ou seja, há aquela perturbação. É o que ocorre com o mundo hoje. As pessoas que não querem ouvir da palavra de Deus, não querem, não buscam ao Senhor, é porque eles não estão reconciliados. É a mesma coisa nós com o vizinho, ou com outra pessoa, com um familiar, quando estamos brigados, ou quando não estamos em paz, né, um com o outro, a gente tenta se afastar, né? A gente foge, né? Quando um entra por uma porta, sai pela outra. Por quê? Porque porque existe esse problema, existe um conflito no meio. Então o homem hoje, ele se afasta de Deus, ele se afasta do Senhor Jesus, porque ele está vivendo sob o domínio do mal. Ele, querendo ou não querendo, Satanás está influenciando a sua vida. Por quê? Porque só existe um Deus, criador de todas as coisas. Só existe um Deus. Só existe um Senhor. E esse Deus é apresentado a nós, por intermédio da sua palavra. Hoje nós temos a palavra de Deus. Teve Jesus Cristo que veio à Terra e pessoalmente pôde se apresentar a esse mundo. Tivemos os profetas, tivemos muita coisa que aconteceu, Deus se revelou de diversas formas. Hoje nós temos a palavra de Deus e temos aqueles que são salvos, são resgatados aí para estarem falando desse Senhor, tá? Então a reconciliação é isso. Jesus, através da sua morte na cruz, nos possibilitou estar reconciliados com o Senhor. E aí nós temos paz com Ele, temos harmonia com o nosso Criador. Vamos agora a alguns versículos, meus irmãos, que vão reforçar um pouco esse tema aí, né? Em 1 Pedro 3,18, todos os versículos aqui são lidos, né? Todos os versículos bíblicos. Eu coloco ACF do lado, que quer dizer Almeida Corrigida Fiel, tá, meus irmãos?
É a versão da Bíblia que eu estou trazendo até vocês aqui. Então aqui em 1 Pedro 3,18 diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Ele padeceu, ele morreu uma vez pelos pecados. O justo pelos injustos. Jesus, que era justo, que não tinha pecado nenhum, que veio a esse mundo por um milagre do Espírito Santo, que nasceu de uma virgem, que não teve nenhum pecado sobre si, teve que morrer, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, ou seja, mortificados na carne, mas vivificados pelo Espírito. Então, Jesus nos leva a Deus, mortifica a nossa carne, né? Nós somos mortos na carne, mas somos vivificados pelo Espírito Santo de Deus. Continuando aqui para os versículos que vão nos ajudar a entender melhor isso, em Romanos capítulo 5, versículo 10 e 11, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, se Deus enviou seu Filho para nos salvar, nós sendo ainda inimigos dele, por quê? Porque o pecado, o mal, não faz parte de Deus. As trevas não se misturam com a luz. Se Deus é luz, as trevas não se misturam com a luz. E no momento que você não está com Deus, você é inimigo dele, meus irmãos. Tá? Tem muitas pessoas que estão seguindo a sua vida normal aí, que estão vivendo, eu vivo bem, eu não faço mal a ninguém, eu sou trabalhador, eu sou um pai de família, ou sou um bom filho, e eles acham que, como eles são assim, eles não são inimigos de Deus. Mas a palavra de Deus diz que só tem uma forma de você se aproximar de Deus. Só tem um caminho que te leva a Deus. E esse caminho passa por Jesus Cristo. Então você precisa aceitar Jesus para se reconciliar com Deus. Então no momento que você não aceita, enquanto você não aceita Jesus, você é o inimigo. E mesmo assim, Deus enviou seu Filho para morrer por nós, né? E agora nós que somos salvos, que já aceitamos Jesus, confessamos Jesus como nosso Salvador, muito mais ainda seremos salvos pela sua vida, né? E continuando aqui no versículo 11, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Que maravilha, meu irmão. Nem os santos do Antigo Testamento, eles não se gloriavam em Deus, porque Jesus não tinha sido manifesto ainda. Eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles na época do Velho Testamento, né? Ou seja, o povo de Israel, o povo de Deus, ele não tinha o privilégio de ter o Espírito Santo, então ele não tinha essa reconciliação com Deus como nós temos hoje mediante Jesus Cristo. Por isso que eu falo, o tema desses vídeos são os privilégios exclusivos da Igreja de Cristo. Muito bem, irmãos, vamos agora para o segundo tópico, santificados em Cristo Jesus. Bom, a santificação significa separação, tá? Quando a gente fala que Deus quer um povo santo para Ele, Ele quer um povo separado. Separado do quê? Separado das coisas mundanas. Nós temos que ter em mente, meus irmãos, que esse mundo, depois que Satanás desceu e convenceu o homem a pecar, e o homem acreditou em Satanás, ao invés de acreditar em Deus, o povo, o mundo, tá? Todas as pessoas que nascem, que são descendentes de Adão, que é a origem do ser humano na terra, eles nascem em pecado. Eles nascem sendo controlados sob o domínio do mundo. E quem é que é o príncipe desse mundo? Quem é que governa esse mundo aqui? O homem escolheu Satanás. No momento que ele desobedeceu a Deus e fez o que Satanás falou ali, ele passou a ser dominado por esse Deus deles aqui. Então o Deus desse mundo é Satanás. E quando você é santificado em Cristo Jesus, você deve ser separado desse mundo. Você vive nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. Você é um cidadão exclusivo de Deus. Isso tudo mediante Jesus Cristo. Tudo isso foi possível somente a vinda de Jesus à terra, a sua morte e ressurreição. Antes disso, nada disso era possível, meu irmão. Então,
como igreja de Cristo, nós somos separados da massa de homens incrédulos que caminha para a destruição eterna, para o tormento eterno. Então, todos hoje que estão dominados, que seguem esse príncipe desse mundo, a Bíblia, a palavra de Deus diz, que é o Senhor Deus, né? Diz que a esses está destinado o tormento eterno, o lago de enxofre. Não é para lá que você quer ir, né? Você não está querendo ir para o tormento eterno. Mas se você não aceitar Jesus como seu Salvador, meu amigo, minha amiga, é para lá que você está indo, porque é para lá que a palavra de Deus diz que todos vão. Tá certo? Então a santificação é você se separar desse mundo, você viver para Cristo, viver para o Espírito e não mais para as coisas que pertencem a esse mundo. A santificação tem a ver com uma obra vital interior na alma, pela qual os crentes são feitos santos, por terem uma nova vida comunicada a eles. É aquela história, meu irmão, quando você aceita Jesus como seu Salvador pessoal, você é feito uma nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então você agora passa a não ser mais dominado pelas coisas desse mundo e passa a ser dominado pelo Espírito, tá? Então vamos agora a alguns versículos, meus irmãos, que vão reforçar o que nós estamos falando aqui da santificação em Cristo Jesus. Começamos aqui com Romanos 6, capítulo 6, versículo 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Ou seja, oferecer o nosso corpo, nossa carne, não mais agora para a imundícia, para as coisas do mundo, para as concupiscências da carne, para os prazeres da carne, mas ofereçamos aí os nossos membros, o nosso corpo, para a santificação em Cristo. É o que diz aqui Romanos 6, 19. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, tem o seguinte: a igreja de Deus, que está em Corinto, é Paulo aqui enviando uma carta para os irmãos de Corinto, né? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Então aqui Paulo demonstra nesse capítulo 1, versículo 2, né, que ele está falando aos irmãos de Coríntios, né, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, né, e também com todos, em todos os lugares que invocam o nome do Senhor. Por isso nós somos santificados através do Senhor Jesus, né? E aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, nós temos que, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. Aqui, meus irmãos, esse 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, e é o que alguns têm sido. O que seria o que alguns têm sido? Isso aqui, na verdade, se você continuar lendo os versículos, né, anteriores aqui, ao versículo 11, nós vamos encontrar o seguinte, ó. Eu vou só ler, tá, pessoal? Não vou nem colocar na tela do computador aí, ou da tela do aparelho, tá? Só para a gente saber o contexto desse versículo aqui. Eu vou começar aqui falando lendo o versículo 9 aqui, tá? Romanos 6, versículo 9, na versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E aí nós vamos no versículo 11, que eu acabei de ler e mostrei para vocês na tela, né? E é o que alguns têm sido, né? Tem sido isso. Mas haveis sido lavados, ou seja, nós que somos crentes em Jesus, que confessamos Jesus como nosso Salvador, nós haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então, meus irmãos, nós temos agora um Espírito Santo que habita em nós.
Nós não podemos mais ser controlados. Nós não podemos ser roubadores, avarentos, maldizentes, bêbados, adúlteros, idólatras, efeminados, sodomitas, nada disso aqui. Porque nada disso tem a ver com o Espírito de Deus. Então, se pessoas se dizem aí cristãs, que confessam a Jesus, mas que têm alguns desses itens aqui que fazem parte da sua vida, será que essas pessoas realmente aceitaram Jesus na sua vida? Será que de fato elas receberam o Espírito Santo para habitar dentro delas? Porque a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, que você aceita Jesus de todo o seu coração e recebe Jesus, você é uma nova criatura, meu irmão. Muito bem, meus irmãos, vamos ao terceiro tópico do vídeo dessa semana, falando de mais uma bênção exclusiva da Igreja de Cristo Jesus, né? Que é a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, aqui eu peguei um texto, também lá do livro do Bruce Anstey, Teologia do Pacto ou Dispensações, onde nós temos aqui escrito o seguinte, ó: vida eterna tem a ver com o fato de o crente possuir vida divina em sua alma, associada a uma compreensão do relacionamento especial que desfruta com o Pai e o Filho através do Espírito Santo. Isso é a vida eterna, tem a ver com o fato do crente possuir uma vida divina em sua alma. E continuando aqui, a vida eterna não indica meramente uma vida divina de duração ilimitada, mas se refere ao caráter dessa vida. Trata-se da própria vida que o Pai e o Filho, juntos, desfrutaram em sua comunhão desde a eternidade passada. É por possuir esta vida que o cristão pode desfrutar da comunhão com o Pai e com o Filho. Aqui, irmãos, a gente fala de exclusividade da igreja, essa bênção, porque os santos do Antigo Testamento, eles não tinham esse privilégio, digamos assim. Na verdade, nós estamos falando dos privilégios de ser hoje a Igreja de Cristo, né? Como eu falei, nada que a gente seja melhor. Todos os santos do Antigo Testamento fazem parte de todo um planejamento do Senhor Deus, né? De Deus, né? Então, tudo teve um direcionamento, tudo está no controle de Deus. Então, eles tiveram a sua época, o seu povo, né, teve a sua época, e hoje nós, como a Igreja de Cristo, temos a nossa época, que é a última época, conforme eu falei para vocês. É a última era que nós estamos vivendo hoje, né? Então, aqui nós temos mais esse privilégio, mais essa bênção, né, de ter a vida eterna, mas não simplesmente de viver eternamente, que isso é uma realidade. Todo crente que é salvo em Jesus vai viver eternamente com Deus. Mas aqui trata-se de caráter, do tipo de caráter, porque nós teremos aí uma vida espiritual, nós faremos parte de uma comunhão com o Pai e com o Filho. Já começamos a ter isso agora, meu irmão, a partir do momento que somos a Igreja de Cristo aqui nessa terra. Vamos agora a alguns versículos para reforçar esse tópico, né? Começamos aqui com Romanos 6, 23, que diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então todos que nasceram de Adão, todos os homens que nascem hoje no mundo, o salário do pecado, porque já nascemos em pecado, o salário é a morte. Agora é claro, né? Todos os seres humanos vão morrer, na morte natural aqui, né? Vamos envelhecer, vamos adoecer, vamos de repente sofrer um acidente, pegar uma doença e morreremos, porque é o salário do pecado. A única forma de nós não morrermos, nós que somos a Igreja de Cristo, é se Jesus voltar antes da nossa morte e nos transformar, nos arrebatar, né? Nos transforma e nos arrebata e nos leva ao céu juntamente com Ele. Aí, meu irmão, é um benefício muito grande aqueles que poderão passar, que passarão por isso, né? A gente não sabe quando isso vai acontecer. Pode acontecer na nossa geração, na nossa vida, ou talvez não, ou talvez a gente possa partir aqui através da morte natural e ir lá descansar no Senhor, e depois ser ressuscitado, né? Quando Jesus voltar a arrebatar, nós seremos ressuscitados, caso a gente venha a morrer aqui. Mas aqui é o seguinte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ou seja, o que Deus oferece, o que Deus está oferecendo para você e para mim, meu irmão, é a vida eterna com Ele, por Cristo Jesus, nosso Salvador.
certo? Mais alguns versículos para reforçar essa vida eterna que teremos com Deus, né? Aqui em João 3,16, um versículo muito famoso, que todo crente, todo salvo deveria ter na sua cabeça, né? No seu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos amou tanto que Deus amou o mundo, né, pessoal? O mundo jaz no inimigo. Então Deus amou os inimigos, né? As pessoas que estavam no pecado, que não são pessoas que reconhecem a Deus, que seguem a Deus, que obedecem a Deus. Mesmo assim, Deus enviou seu Filho unigênito para morrer. Você perceba que Jesus morreu na cruz sozinho, né? A maioria das pessoas abandonou Jesus. Até os seus próprios discípulos, né? Os próprios discípulos de Jesus não estiveram lá até o final junto de Jesus, porque as pessoas têm a tendência de se afastar de Deus, tá? Então, a briga nossa é contra nós mesmos, contra a carne, porque somos pecadores. Nosso destino é a morte. Mas aí a questão é, a morte aqui é o salário do pecado. Mas aí a questão eterna, ou você vai eternamente morar com Deus, ou você vai para o tormento eterno. O que você quer, né? O que você quer da sua vida? E nós temos aqui alguns outros versículos que vão nos ajudar também a entender melhor. Aqui nós temos aqui em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, esses versículos que eu vou estar lendo agora aqui, que eu estou lendo aqui agora para vocês, é para você que de repente ainda não é salvo em Jesus Cristo, mas você quer saber como que eu faço então para ser salvo, para participar do corpo de Cristo, ser um participante da igreja do Senhor, e ter esses privilégios exclusivos, fazer parte da geração eleita de Cristo, né? Aqui no versículo 9 diz o seguinte, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é isso, meu irmão, você tem que confessar Jesus como seu Salvador, na boca, e no seu coração, no seu íntimo, no seu espírito, você crer que Jesus morreu para te salvar, né? E Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para te salvar, aí você vai ser salvo. E ele continua aqui, ó, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então aí você vai ver lá Marcos 3, se eu não me engano é Marcos 3,16, né? Eu não lembro agora certinho o versículo, mas lá diz, todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então, para você ser salvo, meus irmãos, meus amigos, né, minhas amigas, você precisa crer em Jesus, ser batizado. Batizar, você vai confessar publicamente que você aceita Jesus como seu Salvador. Mas, até que seu batismo se realize, você pode hoje, em qualquer lugar, em qualquer momento, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, aceitar Jesus como seu Salvador, confessar Jesus, e aí a partir daí começar a entrar e fazer parte do corpo de Cristo. Confia em Jesus, entre em oração, pede a Ele orientação, sabedoria, e pede a Ele pessoas que te iluminem, que iluminem o seu caminho e que direcionem você para os caminhos do Senhor, certo? Depois você vai fazer parte de uma igreja, Igreja de Cristo, uma assembleia local, um grupo de irmãos que servem, que se reúnem em nome do Senhor Jesus, e você vai poder ser batizado, confessar publicamente e será salvo. Basta que você creia e aceite Jesus verdadeiramente como seu Salvador. Agora aqui, meus irmãos, cabe aqui algumas observações. Primeiro, confessar Jesus não significa somente naquele momento que você foi batizado, tá? Significa você confessar Jesus o tempo todo na sua vida, no seu comportamento, no seu modo de se vestir, na forma de você falar, na forma de você conduzir a sua vida. Lembre-se que agora você é santo, você é um povo separado desse mundo. Então não poderás participar da mesa dos escarnecedores, desse mundo, dessas baboseiras que esse mundo oferece. Você realmente precisará se separar, porque agora você é santo do Senhor. E aí,
você tem que confessar Jesus, né? Você não pode ter vergonha de confessar Jesus. Você não pode ter aquela questão assim, se eu falar de Jesus, eles vão rir da minha cara, as pessoas vão me ridicularizar. Meu irmão, se você crê, eu falo meu irmão, mas é claro que se você já é salvo, você faz isso aí, né? Mas se de repente você, o que eu quero dizer é que não basta você confessar no dia do batismo. Você precisa ter confissão diária no teu cotidiano. Você precisa falar de Jesus, você precisa falar desse Senhor. Toda e qualquer oportunidade que tiveres, não tenha vergonha, tenha coragem e fale de Jesus. Você pode salvar uma alma, meu irmão, do tormento eterno e conduzi-lo para a vida eterna com Cristo Jesus. Então não tenha vergonha, tá? Não tenha vergonha de Jesus, porque Ele voltará em glória e poder e majestade. E aí, você que não teve vergonha dele, estará junto dele. Aqueles que ridicularizam ao Senhor, estarão aonde nesse momento, meu irmão? Vamos agora para o último tópico dessa semana, meu irmão. Libertação em Cristo Jesus. Todos nós, como eu falei anteriormente, tenho falado, você sabe disso, né? Todos nós nascemos pecadores. Todos nós temos a natureza pecaminosa que herdamos sem querer, não fizemos nada para isso. Nós herdamos isso pelo simples fato de sermos aí descendência de Adão e Eva, né? Só por isso nós já herdamos, né, a natureza pecaminosa. Por isso a importância de Cristo Jesus nos libertar dessa natureza pecaminosa. Como cristãos, nós somos libertos do poder da natureza pecaminosa que existe entre nós, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo trabalha em nós para anular as inclinações da carne, capacitando-o a viver uma vida santa, a qual é livre da interferência da carne. Nós somos libertos no momento que aceitamos Jesus, cremos em Jesus Cristo, né? Porque agora nós não fazemos parte mais desse mundo, nós não estamos mais no controle e no poder e na influência de Satanás, que o Satanás acaba influenciando as pessoas naturalmente, tá? Todos que estão sujeitos ao pecado, que estão sob o controle do pecado, que estão sob o domínio do pecado, esses, coitados, né, pessoal, não tem nem noção. Não tem nem noção do que está acontecendo com as suas vidas. Mas agora vamos lá, vamos falar aqui em versículos bíblicos que vão esclarecer melhor isso aqui, tá? Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do pecado e da morte, nós se livramos disso mediante a fé em Jesus. Jesus Cristo morreu por nós na cruz, através do sangue que Ele derramou na cruz, Ele se apresentou a Deus em sacrifício vivo, e aí por isso nós somos justificados. A partir do momento que aceitamos Jesus, Deus nos aceita como seus filhos, né? E nenhuma condenação há mais sobre nós. E o pecado passa a não ter mais poder sobre nós. Por quê? Porque recebemos o Espírito Santo do Senhor. No momento que recebemos o Espírito Santo do Senhor, nós não temos mais a natureza pecaminosa da carne. Nós passamos a ter o domínio agora do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não tem nada a ver com as inclinações da nossa natureza pecaminosa da carne, né? E aí, continuando, meus irmãos, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Os santos do Antigo Testamento, meus irmãos, eles eram nascidos de Deus, porém não tinham o poder do Espírito trabalhando neles para refrear a carne. Ou seja, o que nos liberta, né? Nós estamos falando aqui da questão, nosso tópico aqui é a libertação em Cristo Jesus. O que nos liberta do poder da natureza pecaminosa é o Espírito Santo que passa a habitar em nós agora. Porque quando Jesus assentou aos céus, Ele prometeu enviar o Espírito Santo e enviou, né, o Espírito Santo. E a partir desse momento nós temos esse poder conosco,
que nos acusa daquilo que estamos fazendo errado. Se estamos fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo acusa. Por isso, meu irmão, tome muito cuidado com as coisas que você faz no seu dia a dia. Busque a santificação no Espírito Santo. Se cometeres algum erro, algum pecado, confesse ao Senhor. Se cometeres alguma coisa que algum membro, algum irmão descubra isso, que ele venha te falar, que você aceite, que você peça perdão, que você se reconcilie com esse irmão, que você não deixe que esse pecado passe a ter domínio sobre você, porque a partir de agora você precisa ser controlado pelo poder do Espírito Santo. A oração, de se ajoelhar, entrar diante da presença do Senhor, solicitar ajuda para o irmão, para a irmã, se fortificar na fé, na oração e no Espírito Santo, meu irmão, te dará força para vencer o pecado, tá? Eu, mais do que ninguém, sei, porque vivi na minha vida, senti na minha pele, o que é você vencer o pecado, tá? Hoje o que acontece? Libertação. Nós somos libertos em Cristo, mediante o poder do Espírito Santo, porque hoje a tendência das pessoas é ficar refém, né? Refém dos seus vícios, das suas fraquezas. Então, com Jesus, mediante o Espírito Santo, nós podemos ser resgatados, tá? Ser libertos dessa influência e desse poder pecaminoso que todas as pessoas que não são salvas têm junto deles, né? Muito bem, meus irmãos, eu espero que essa mensagem tenha edificado você de alguma forma. Eu sei que realmente foi bastante coisa que nós vimos aqui hoje. É o segundo vídeo. No terceiro vídeo nós vamos finalizar os privilégios exclusivos da Igreja de Cristo, né? Esse é o tema principal que nós estamos trabalhando aqui. São 12 privilégios, acabamos estudando hoje mais 4. Na semana que vem concluiremos os outros 4, né? Eu espero que com esses 12 privilégios você realmente, meu irmão, tenha conhecimento do que nós participamos, né? Da grandiosidade do qual nós temos o privilégio de fazer parte. Parte do reino do Senhor. Parte da Igreja de Cristo. Aquela que vai reinar com Cristo e que vai viver eternamente com Deus. Livre da morte, da segunda morte, da morte eterna, do tormento eterno. E lá no paraíso, meu irmão, você não terá mais esses problemas todos que você está vendo no seu dia a dia aí, que são enxurradas de problemas, de coisas que acontecem aí, que são origens, né, que têm a origem no pecado. Certo, meu irmão? Eu espero que Deus te abençoe, que Deus acompanhe você, que o Espírito Santo possa te iluminar, que Deus possa te tocar para que você receba Jesus na sua vida como seu Salvador pessoal e que você possa sentir a paz que somente sente aqueles que conhecem a Jesus, que se entregaram a Jesus e que hoje são testemunhas desse Senhor poderoso que está nos céus, à direita do nosso Senhor Deus, nosso Pai, e que em breve voltará, meu irmão. Um abraço então a todos vocês, que Deus os ajude, que Deus os abençoe e até a próxima semana. Tchau, tchau.